Agora, outro assunto que tomou conta do fim de semana foi também a Conferência da Paz, a Cúpula da Paz, convocada pelo Volodymyr Zelensky na Suíça para discutir as condições, situações da guerra e como encaminhar, enfim, para o fim da guerra. O Brasil se recusou a participar em nível mais alto, o presidente Lula foi convidado pessoalmente, disse não todas as vezes, não quis nem sequer mandar o ministro das Relações Exteriores. Acabou só o Brasil representado pela embaixadora na Suíça, né? Então, no final das contas, não quis assinar nenhum documento final pedindo a paz à guerra. Como é que isso aconteceu? Quer dizer, afinal das contas, o que diz o documento e o que significa a não assinatura do Brasil, Cecília? Bom, lembrando que nem a Rússia nem a China, a maior parceira comercial dos russos, foram convidados para este congresso, que durante 2 dias discutiu a guerra na Ucrânia e possíveis formas de encerrar o conflito, de encontrar caminhos para a paz. Mesmo chamado pessoalmente, como você disse, pela presidente da Suíça, o Brasil também recusou a oferta sob o argumento de que uma solução para o conflito só deve ocorrer quando Rússia e Ucrânia estiverem representadas, ou seja, que uma cúpula só de um lado não seria interessante. Em nota, o Palácio do Planalto disse que desde o início o Brasil condenou a agressão da Rússia e tem defendido um cessar-fogo e a negociação entre as duas partes para o fim da guerra na Ucrânia, mas a dissidência continuou ontem, no dia do encerramento, enquanto 80 países aprovaram uma declaração final exigindo o respeito à integridade territorial ucraniana e o diálogo entre os envolvidos. O Brasil optou por ficar de fora, não assinou, isso ao lado de países como Índia, África do Sul e Arábia Saudita. Alguns países aí, Arábia Saudita, Brasil e o próprio Vaticano, querem um papel mais de mediação nesse conflito, querem assumir esse papel, mas fica difícil, né, se apresentar como um mediador se você nem sequer se faz presente numa cúpula para discutir o futuro da Ucrânia, dos ucranianos. Deixo a análise mais profunda para o nosso querido Marcelo Lins. Mas a interpretação é de que essa ausência, né, tanto física como do documento assinado, de fato, mostra uma simpatia do Brasil pelo lado russo. É o que sempre se depende das falas do presidente Lula. Mas eu quero ouvir o Marcelo também, para saber o que significa, né, essa omissão do Brasil na reunião e no documento, principalmente diante da proposta feita pelo Putin na sexta-feira, que é inequívoca. Ele diz assim, a gente quer a paz, com rendição total da Ucrânia, que a Ucrânia aceite que ela perdeu 1/3 do território dela, ela não pode participar da OTAN e mais, tem que fazer eleições imediatamente sob o controle da Rússia nas eleições. É quase que uma proposta para não começar nem a discutir. Quer dizer, é diante deste contexto, deste momento, que o Brasil diz assim, não vou me meter nesse assunto. Aliás, quando o Putin faz essa proposta, ele está esvaziando a Conferência de Paz, né? Quer dizer, não faria nenhum sentido, inclusive, de certa forma, demonstra que não faria sentido convidar a Rússia. O que a Rússia faria numa Conferência de Paz, dizendo que ela quer a rendição absoluta da Ucrânia, como fez ele no dia, na véspera, né, da reunião acontecer? Bom, Mônica, o que eu acho que dá para dizer é que o resultado da conferência lá no resort suíço mostra a cristalização de uma divisão do mundo, né? De um lado, a gente tem os países do chamado Ocidente, liderados pelos Estados Unidos e com muitos agregados, no final de contas foram 78 países que acabaram assinando esse documento final, que defendem, sim, a retirada total das forças russas, que acreditam que a possibilidade de uma vitória militar ainda existe num conflito que vai se encaminhando para o seu 3º ano e que a Rússia, como força agressora, simplesmente não tem lugar de fala nesse momento e não deve ser ouvida, tanto que não foi nem convidada. Do outro lado, nós temos um grupo de países, do qual fazem parte, como bem citou a Cecília, né, entre outros, a China, a Índia, a África do Sul, a Arábia Saudita, mas também o Vaticano, do Papa Francisco, e o Brasil, do presidente Lula, que advogam pela necessidade de conversas tete a tete
por mais difíceis que elas sejam, por mais complexas que as questões a serem discutidas sejam também, mas que não acreditam claramente numa solução militar e, por isso, ou simplesmente não foram ao encontro, como a China, que foi convidada e simplesmente resolveu ignorar, ou mandaram uma delegação, digamos assim, menos forte, como foi o caso do Brasil, atuando apenas como observador. E isso significa o quê? Que talvez haja um caminho do meio, porque muitos analistas de estratégia militar também acreditam que dificilmente vai haver uma solução militar para o conflito na Ucrânia, entre outras coisas, pela necessidade vital que a Ucrânia tem de receber continuamente mais e mais ajuda das forças ocidentais. Há outros que acreditam que também as demandas russas são exageradas, que não dá para ter tudo assim. E o que há no meio disso tudo é uma guerra de mais de 2 anos, em que, de fato, não vemos solução. Será que estamos mais próximos agora de um desfecho que seja menos sofrido para o povo ucraniano do que estávamos antes da realização dessa cúpula? Essa é a questão que fica. E nessa queda de braço entre quem defende a solução militar e quem defende a negociação a todo custo, quem vai ganhar? Fato é que o mundo hoje está dividido. E o Brasil se coloca de um lado que não é o lado das potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, especificamente na questão ucraniana, Mônica. Isso é bem óbvio, mas eu te pergunto rapidamente, quem está conversando com Putin e propondo a ele uma moderação também, digamos, nas suas reivindicações com relação à Ucrânia? Porque o que se depreende da proposta dele, ele quer a Ucrânia como um país satélite da Rússia, né? Ele não confere nenhum tipo de autonomia ou de agenda para o povo ucraniano. Mônica, me parece que esse é um dos maiores problemas. Falta gente que tenha força para conversar com Putin. Agora, existe esse personagem? Eu acho que existe se a gente olhar para a China. Se a China conseguisse ter, digamos assim, uma posição um pouquinho mais proativa no campo diplomático, inclusive, mas também ajudando de alguma forma a construir uma pressão econômica sobre a Rússia, poderia haver aí, talvez, um caminho que fizesse o Putin abrir mão de algumas dessas demandas. Fato é que me parece claro que ele não vai conseguir tudo o que ele quer, mas também vai ficando cada vez mais claro pela duração do conflito que a ideia de uma solução militar pura e simples que signifique, de uma hora para outra, a retirada total das forças russas dos territórios já conquistados na Ucrânia, vamos lembrar, 20% praticamente do território ucraniano, me parece também algo difícil de se conseguir nesse momento. Significa apoiar a posição da Rússia? Não, não. Significa olhar o que está acontecendo e tentar enxergar o que pode acontecer depois e como minorar o sofrimento da população ucraniana. É interessante, mas a impressão que tem é de que há muito mais pressão para que o Zelensky resolva o fim dessa guerra, né? Do que para Putin, digamos, moderar um pouco a sua posição também em respeito ao perdedor, né? O perdedor não pode perder tudo, né? Em grandes negociações, o vencedor tem que fazer o perdedor também ter algum discurso para si próprio e para dentro. Vamos ver o que vai acontecer, mas a impressão é de grande impasse permanente ainda, né? Por um bom tempo. Obrigada, Marcelo.